Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aqui vos fala pastor, professor José Roberto. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Nós estamos indo hoje para a lição de número 5, que será estudada agora no dia 31 de julho de 2022, que tem por título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O contexto dessa passagem bíblica é o apóstolo Paulo argumentando que judeus e gentios não podem negar a realidade do pecado, nem mesmo da existência de um ser grandioso, poderoso, criador de todas as coisas, porque a própria natureza dá ciência, conhecimento dessa verdade. E por falar em verdade, a verdade prática da nossa lição diz que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então, esse fenômeno do materialismo e ateísmo precisa ser avaliado e analisado, e é preciso que nós, os cristãos, os estudiosos da Bíblia, da escola bíblica dominical, saibamos que se trata de um tema complexo, com múltiplas facetas e que precisa ser analisado em cada caso individualmente. Aqui, pela verdade prática, o comentarista deixa transparecer, com algum fundamento, que uma das causas do materialismo e do ateísmo, sobretudo nessa dimensão existencial, é o pecado. Muitas pessoas abraçam um materialismo e um ateísmo por uma razão moral, ética, porque não querem abrir mão das suas prerrogativas, dos seus pecados e não querem viver para Deus. Mas não podemos generalizar, porque também nós precisamos avaliar esse materialismo na sua dimensão filosófica, que é isso também que o comentarista faz na sua revista, no comentário deste trimestre, o pastor José Gonçalves, que a gente vai atentar aqui ao longo desta aula. Então, inicialmente, aqui na introdução, o comentarista aponta que pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces da mesma moeda, diz ele. Né? Evidentemente, é fato que ateísmo e materialismo de algum modo andam juntos, mas não necessariamente. Existem vários tipos de materialismos e vários tipos de ateísmos. Então vamos colocar os objetos, os conceitos nos seus devidos lugares. Inicialmente, materialismo é uma doutrina filosófica que parte do pressuposto de que nada existe que não seja a matéria e que tudo está reduzido à matéria. Então, esse é o conceito de materialismo. O conceito de ateísmo, a palavra theos no grego quer dizer Deus, é um prefixo de negação, então o ateu, por assim dizer, na própria definição da palavra grega, é aquele que nega Deus, é aquele que nega a existência de Deus, digamos assim. E o ateísmo seria, sim, a doutrina, né, daqueles que negam Deus. Então, existe um ateísmo
subjetivo, um ateísmo individual, algumas pessoas que professam o ateísmo, e existe um ateísmo enquanto doutrina, que é um ateísmo mais engajado, pessoas que estão envolvidas nessa prática de disseminar o ateísmo, que é um outro contexto que nós iremos apontar mais adiante. Mesmo em relação ao materialismo filosófico, o conceito de que toda a realidade é material, existem algumas pessoas que acreditam em um Deus, mesmo sendo materialistas. Inclusive, tem pessoas que acreditam que a própria divindade se identifica com a matéria, como, por exemplo, uma filosofia monista, uma filosofia que acredita que tudo é um e que tenta defender e justificar que Deus está na própria natureza, e que se confunde com um tipo de panteísmo, que é uma doutrina também que justifica e que defende que tudo é Deus. Então, quando nós dizemos, e quando o comentarista aqui está relacionando materialismo com ateísmo, ele está se referindo ao ateísmo em relação ao Deus da Bíblia, o Deus pessoal da Bíblia, um Deus que é espírito, que é espiritual, e desse modo, de fato, aqueles que se identificam com o materialismo extremo, radical, tendem a negar o espírito e, por sua vez, a negar o Deus da Bíblia, que é o Deus que se manifesta espiritualmente, mas também materialmente, que nós iremos destacar isso mais para o final da lição. Então aqui o primeiro ponto, só reforçando, o comentarista disse que o materialismo é a doutrina, segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então, esse materialismo ele remete aos tempos dos filósofos gregos, principalmente Demócrito, na sua crença de que tudo é átomo, de que tudo é matéria e que nada existe além do que é material. O ateísmo, por sua vez, conforme já expliquei, é a negação de Deus, a negação de um Deus espiritual, a negação de um Deus espírito, a negação do Deus bíblico, a negação da divindade, de qualquer tipo de divindade personalizada, como é o Deus que se revela na Bíblia. E é preciso que a gente faça uma distinção também entre agnosticismo e ateísmo. O ateu, ele é, de certo modo, dogmático, porque ele parte do pressuposto de que Deus não existe. Não, Deus não existe. Então, ele assume isso como uma pressuposição e afirma que Deus não existe. Então, de certo modo, nós poderíamos considerar que, do mesmo jeito que existem fundamentalistas cristãos, que acreditam na divindade e de forma exacerbada, exagerada, sem um critério crítico, sem avaliar as doutrinas, os dogmas, né, da própria religião, existe também fundamentalismo no ateísmo. Pessoas que são adeptas do ateísmo, que vestem a camisa do ateísmo, se movimentam no entorno do ateísmo, se engajam no ateísmo, divulgam o ateísmo, patrocinam o ateísmo. Dentre essas figuras, a mais conhecida delas na atualidade é o Richard Dawkins, autor de um livro famoso que se tornou best-seller e que foi traduzido para português como Deus um Delírio. E ele tem sido um dos principais propagadores do ateísmo e esse fenômeno que é chamado neo-ateísmo, que se alimenta, né, que se fomenta a partir de teorias antigas e anteriores do ateísmo. Mas tem várias pessoas defendendo a fé cristã, debatendo contra esse neo-ateísmo, principalmente um dos teólogos que eu gosto muito de ler, um teólogo britânico, Richard Dawkins também é britânico, um teólogo que inclusive foi aluno do Richard Dawkins, que é cristão, e é um cristão que professa a fé e que tem dialogado e debatido, né? Inclusive escreveu um livro chamado Delírio de Dawkins, é o Alistair McGrath, né? É um escritor britânico que tem se envolvido nessa defesa do ateísmo. O agnóstico é aquela pessoa, é o prefixo de negação, gnosis no grego conhecimento. Então o agnóstico é aquela pessoa que, bem, não é tão dogmático assim. Ele diz, eu não sei se Deus existe.
mas eu não tenho conhecimento. Então, a menos que algo se revele, que eu possa ter algum conhecimento a respeito de Deus, eu me mantenho, então, sem acreditar. Então, ele coloca a sua crença em suspeita e ele suspende a sua crença, isso é o que o agnóstico faz, até que, de algum modo, ele seja convencido por alguma revelação ou por algum conhecimento que possa lhe fazer crer. Nós temos dois exemplos clássicos de ateus ou ex-ateus que foram convencidos, eram ateus, passaram para o agnosticismo e depois se tornaram deístas e depois se tornaram teístas. Um deles, que é o mais conhecido, é o C.S. Lewis, autor do Cristianismo Puro e Simples, As Crônicas de Nárnia e tantos outros livros, e o Josh McDowell, que é um evidencialista que tem há muitos anos tem se dedicado a demonstrar, através de comprovações, de evidências, a crença em Deus, na Bíblia e na doutrina cristã. Bem, então nós fizemos aqui uma apresentação panorâmica desse primeiro ponto da lição, a respeito do materialismo, a respeito do ateísmo. Estamos concluindo aqui o nosso primeiro bloco do programa EBD em Síntese. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos logo em seguida. Bem, estamos de volta, programa EBD em Síntese. Você que nos acompanha através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, da IADEM. Nós estamos estudando hoje materialismo e ateísmo, como essas doutrinas sutilmente, às vezes, são disseminadas com o objetivo de negar Deus, negar a existência de Deus, e nós precisamos avaliar. Nós, como cristãos, cremos num Deus que é espírito, que é espiritual, e, portanto, cremos também num Deus que é pessoal, um Deus que se manifesta, um Deus que fala, um Deus que ouve, e o ateísmo tende a negar, o materialismo também tende a negar esse tipo de crença. Evidentemente, é preciso nós ressaltarmos aqui que há um materialismo mais moderno, mais contemporâneo, de natureza filosófica, associado ao nome de Karl Marx, que o Marx fez uma avaliação no contexto em que ele viveu, ao avaliar as sociedades de classes, as divisões de classes, que tudo se reduzia aos meios de produção do capitalismo e que, portanto, a religião não passava de ópio. E a definição de ópio de Marx, geralmente as pessoas tendem a avaliar numa concepção apenas negativa, mas Marx não estava fazendo apenas uma apresentação negativa. Ele estava dizendo que muitas vezes, por causa da opressão, por causa das condições que as pessoas se encontravam, então elas buscavam na religião uma espécie de alívio. Então, uma espécie de bálsamo para que elas pudessem, de algum modo, suprir essa carência. Evidentemente, é preciso que se diga que o marxismo surgiu num contexto cientificista, o próprio Marx acreditava, tinha uma perspectiva e uma crença utópica, não por acaso algumas pessoas atrelam esse materialismo, um materialismo utópico, porque ele acreditava que um dia a sociedade iria passar por mudanças e transformações até que o capitalismo seria substituído por uma sociedade mais voltada para as questões sociais e para o envolvimento com o próximo, com as pessoas. Há inclusive alguns cristãos que fazem uma leitura de Marx e tentam, de algum modo, atrelar essas percepções ao cristianismo. Isso porque nós não podemos deixar de atentar que as colocações de Marx foram extremamente provocadoras. E nós não podemos dizer que
todas as declarações de Marx são falsas, né? Então, algumas das colocações, todos os teóricos, nós, quando temos conhecimento das suas teorias, precisamos avaliar, e como cristãos, precisamos inclusive fazer uma leitura apropriada. Evidentemente, primeiramente, não podemos confundir o materialismo dialético proposto por Marx e o texto bíblico lá de Atos, né, que diz que os irmãos partiam os pães e as necessidades. Não havia quem houvesse necessitado entre eles, porque aqui nós estamos falando no contexto cristão de uma generosidade movida pela abnegação, pela abertura e o desejo de ajudar o próximo, diferentemente de uma imposição estatal, de uma coisa que venha dessa natureza. Mas nós precisamos considerar também, né, que nem todo marxista ele é materialista. Existem pessoas que leem Marx, tentam de algum modo adaptar e se apropriar de alguns conceitos, mas nós como cristãos não podemos rezar numa cartilha marxista, né, nesse sentido de adotar todos os pressupostos, até porque o próprio marxismo modificou ao longo do tempo, passou por várias transformações, né, e nós precisamos avaliá-lo nesse contexto, né, e no contexto daquilo que é posto pelas Sagradas Escrituras. E o que o texto bíblico aqui nos diz é o seguinte, né, o que o texto bíblico nos diz é o seguinte, que o pecado é real, e esse é um dos problemas desse materialismo e dessa concepção marxista mais radical, que nega a existência do pecado e diz que a causa de todos os problemas são sociais. Evidentemente, existem problemas sociais, o homem é produto do contexto, as desigualdades sociais favorecem a injustiça social, favorece muitas vezes a criminalidade, os problemas que nós enfrentamos na sociedade são resultantes também dos problemas sociais. Muitas pessoas com muito e outras pessoas sem nada, né? Mas nós, como cristãos, cremos também no pecado, cremos nas atitudes individuais, nas responsabilidades individuais das pessoas e que elas precisam ou precisarão prestar contas a Deus, né? Precisarão prestar contas a Deus. Então, o pecado é real, o pecado distancia o ser humano de Deus, afasta o ser humano de Deus e mais do que isso, de acordo com aquilo que nos é posto nas Sagradas Escrituras, o salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 6, 23, todos pecaram e por isso ficaram distanciados da glória de Deus. Então, essa é uma condição e por causa disso, algumas pessoas envolvidas com esse materialismo abraçam essa doutrina materialista e acabam negando o Espírito e negando a própria existência de Deus. Então, Satanás ele pode entenebrecer o nosso entendimento, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 4:4, e algumas pessoas, por uma razão lógica, né, abraçam a doutrina, o axioma, a lógica, e dizem o seguinte, bem, se tudo é material, então Deus é dispensável. Nós podemos viver sem Deus e nós não podemos depender de Deus. Então, quando você entra pelo caminho de um materialismo extremo dessa natureza, você não acredita em Deus, não ora mais, não busca a Deus, não invoca a Deus, não depende de Deus, e aí isso é extremamente perigoso. Eu falava no início do bloco, nós temos dois movimentos cristãos que tentaram dar uma resposta a esse materialismo, demonstrando que o cristianismo tinha um envolvimento com a prática social. Esse movimento, o primeiro que nós destacamos, é a teologia da libertação, que surgiu no contexto principalmente do catolicismo, e a teologia da libertação é uma resposta a Marx, mostrando que o cristianismo também se engaja, está envolvido numa praxe e tem responsabilidade social e responsabilidade com a mudança social. Um outro movimento é a missão integral. Esse é um movimento que surgiu muito mais no contexto
protestante, evangélico, um pouco mais atenuado. Não é justo comparar a teologia da libertação com a missão integral. Não é a mesma coisa. As bases são diferenciadas, os conceitos e as doutrinas são diferentes. A teologia da libertação tende a se engajar muito mais na praxis e fazer uma leitura do texto bíblico a partir dessa praxis, enquanto que a missão integral, a teologia da missão integral, ela parte do texto bíblico, dialoga com esses conceitos e essas categorias sociológicas, mas não nega, por exemplo, doutrinas como a doutrina do pecado, uma doutrina escatológica, da presença de Cristo, não nega a necessidade de redenção. Então, como o próprio movimento de Lausanne, que foi um movimento que estabeleceu alguns fundamentos da missão integral, é dito que a diferença é que a missão integral vê o homem todo, vê o homem na sua totalidade. Então nós pregamos o Evangelho, falamos do pecado, mas nós também nos preocupamos com a realidade social, as privações, inclusive os contextos de injustiça social nos quais as pessoas se encontram. Então essa é uma diferença e uma tentativa que se teve de dar uma resposta a essa provocação do materialismo mais radical e essa acusação que o materialismo faz de que a religião não passa de ópio, que as pessoas ficam de braços cruzados, que elas não se interessam pelas pessoas, que elas endossam e apoiam a opressão, que a religião legitima as práticas capitalistas que muitas vezes são postas de forma exagerada, e nós precisamos aqui também fazer uma crítica ao capitalismo. Nós criticamos aqui o materialismo, o comunismo, mas não podemos achar que o capitalismo é bíblico, né? O capitalismo é a solução apresentada por Jesus, pelo Evangelho. Muito pelo contrário, Jesus foi um crítico dessas posições todas. Jesus falou da realidade do pecado, mostrou que Deus é Espírito, que nós devemos buscar Deus, depender de Deus, orar a Deus, mas também Jesus denunciou o amor ao dinheiro, né? O culto a Mamon. E aí a gente, como cristãos, precisamos avaliar esse contexto, tudo que são sutilezas que também vão se disseminando no contexto da igreja e as pessoas acabam absorvendo com naturalidade, sem uma criticidade a partir do Evangelho e da Boa Nova de Jesus. Estamos concluindo assim o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Convidamos você a continuar nos acompanhando através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Voltaremos logo em seguida. Estamos de volta, programa EBD em Síntese. Você nos acompanha através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nós vamos aqui agora para os dois últimos tópicos da lição, os pressupostos da doutrina materialista. Nós já falamos aqui no primeiro bloco, vamos apenas reforçar a negação da existência de Deus. Deus não existe, muito embora que esse conceito de existência também é extremamente debatido pelos próprios filósofos, né? O que é que se quer dizer quando se diz que Deus existe? Então, Deus é objetificado, Deus é um objeto que pode ser analisado, colocado em laboratório? Não, definitivamente Deus, inclusive a Bíblia não tem a preocupação de provar a existência de Deus. Gênesis 1:1 já começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então o texto bíblico já começa partindo do pressuposto de que Deus é real, de que Deus existe e que Deus é criador. Então a Bíblia não tem essa preocupação. Essas questões de tentativas de explicar Deus, de provar a existência de Deus, é muito mais uma preocupação da mente ocidental, de uma mente filosófica, de tentar justificar a nossa crença em bases racionais, e que algumas pessoas têm essa necessidade. Mas também existem algumas pessoas que não estão preocupadas com isso. Tem um filósofo, por exemplo, Søren Kierkegaard, que não estava preocupado com essas provas da existência de Deus, e ele chegou
mesmo sendo cristãos, a dizer que se é para acreditar que Deus existe e colocado em um laboratório, então é melhor afirmar que Deus não existe, porque Deus está para além do tempo e do espaço. Mas, evidentemente, essa é uma categoria filosófica, e nós precisamos interpretar à luz do texto bíblico de que Deus é real, de que o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é verdadeiro, que conforme Jesus revelou à mulher samaritana, ele é espírito, lá em João 4:24, os seus adoradores o adoram em espírito, o adoram em verdade. Então nós não dependemos de provas científicas para acreditar em Deus. Nós simplesmente cremos porque Deus se revelou e se apresentou a nós. Inclusive o Verbo se fez carne, o Verbo se fez matéria. Nós não somos materialistas, mas também não negamos a realidade material, né? Nós temos um corpo material, o próprio Jesus se fez corpo, se fez carne, habitou no meio de nós, o corpo haverá de ressuscitar, então a matéria não é má, como defendiam os platonistas gregos, né? Não, a matéria não é má. Então a matéria passa por um processo de redenção, inclusive, na medida em que nós cremos em Cristo e aguardamos a ressurreição futura. Então, quando a gente diz assim, olha, Deus existe, nós estamos querendo dizer que Deus é real. Ainda que, evidentemente, surgiram tentativas filosóficas de provar a existência de Deus. Um dos teóricos, filósofos, teólogos mais conhecidos é o Tomás de Aquino, né, com as suas 5 provas da existência de Deus, fundamentadas em quem? Não na Bíblia, mas fundamentadas em Aristóteles. Então, Tomás de Aquino fundamentou as suas bases em Aristóteles para provar a existência de Deus. Muito embora, né, nós acreditamos que essas bases elas alimentam a nossa racionalidade, a nossa mente. Algumas pessoas se dedicam a esses estudos, a essas comprovações, a essas evidências, mas algumas outras tão somente creem porque as Escrituras assim o revelam e porque a palavra de Deus assim o diz. Agora, para nós concluirmos a nossa lição, para a gente começar a concluir aqui a nossa lição, o tópico 4 da nossa revista aqui, do nosso comentário. Como é que a gente responde ao materialismo? Primeiramente, irmãos, nós não podemos ser agressivos com as pessoas que adotam essa doutrina, né? As pessoas que abraçam o materialismo de forma radical e dizer de forma, às vezes, categórica que essas pessoas são pessoas do mal, são pessoas que só fazem o que é errado, que estão totalmente voltadas ao pecado. Isso não é correto, porque de fato eu particularmente conheço muitas pessoas que são materialistas, alguns até ateus, que são pessoas que se preocupam com a sociedade, respeitam o próximo, respeitam umas às outras, são pessoas generosas, são pessoas solidárias, são pessoas educadas. Então, nós não podemos generalizar e fazer acusações indevidas dessa natureza. Inclusive, pessoas que são bem casadas, pessoas que têm sua família, que respeitam umas às outras. Então, tenhamos cuidado com generalizações. Então, uma coisa é o materialismo, e às vezes o materialismo de forma engajada, e algumas pessoas que vestem a camisa desse materialismo e se colocam contra a divindade. Então, se coloca contra a igreja, se coloca contra o evangelho, se coloca contra a palavra de Deus, e diz que tudo isso não existe, que tudo isso é invenção, que tudo isso é enganação. Então, aí de fato nós precisamos reconhecer que essas pessoas têm uma visão extremada e dogmática e até fundamentalista daquilo que é o Evangelho, né? Então, o próprio Alistair McGrath, no seu livro Deus, um Delírio, ele diz, bem, existem religiosos fanáticos, existem religiosos fundamentalistas, mas nem todos são iguais, e nós temos inclusive exemplos de religiosos, pessoas que creram em Deus e que não podem entrar nessa categoria, como exemplo um Martin Luther King Jr., né, e tantos outros cristãos que dedicaram as suas vidas a
viverem um amor divino e a servirem as pessoas, a servir o próximo. Então, nós precisamos mostrar, né, a essas pessoas que existem exemplos de verdadeiros cristãos e cristãs que vivem a partir da fé e que levam Deus a sério e que são exemplo para a sociedade. Precisamos mostrar para essas pessoas que a nossa mente, né, ela também tem os seus limites e que a gente não pode acreditar que tudo se reduz à matéria. Tem uma declaração lá do William Shakespeare, numa das peças dele, que diz que há mais mistérios entre os céus e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Então, aquele que é materialista engajado, ele está sendo dogmático, porque a gente tem que suspender um pouco também, né, o materialista e se abrir e reconhecer, quem sabe, né, que existe alguma realidade para além do mundo, para além da matéria. O texto bíblico, afinal de contas, diz lá em Hebreus 11:3, né, que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós cremos pela Bíblia que existe uma realidade para além do mundo material, uma realidade metafísica, uma realidade que procede da divindade, e Deus é espírito. Então, nós cremos nisso porque a palavra de Deus nos revela assim. E nós cremos na Bíblia, cremos que a Bíblia deve ser lida, interpretada, aplicada corretamente, e assim fazendo, nós reconhecemos que há uma realidade material que vai para além do material. Aí tem um outro tópico aqui que o comentarista coloca, que é o uso correto da razão. Então existe uma vertente cristã que tem se dedicado a essa área da apologética, e uma apologética racionalista, uma apologética evidencialista, que tem trabalhado incansavelmente para dar provas da Bíblia, dos fatos e relatos bíblicos, e alguém até que tenta provar a existência de Deus por meios racionais. Eu tive lendo um livro, vários deles, né? Alguns livros que foram publicados com base nessa perspectiva, e alguns físicos, por exemplo, criaram fórmulas matemáticas, e a partir dessas fórmulas eles apontam a existência de Deus com base nessas fórmulas. E eu respeito, né? Acredito que algumas pessoas se convertem com base nesse princípio racional. Nós temos um cristão engajado, defensor dos princípios bíblicos, que é o Francis Collins, que escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Ele foi quem mapeou o genoma e tem sido um cientista respeitado e crê em Deus. Ele é convencido, inclusive, pelas bases científicas de que Deus é real, de que Deus existe. Tem algumas pessoas dessas áreas mais filosóficas, das ciências exatas, que têm essa preocupação e que têm se dedicado a essa área. Do mesmo modo, tem algumas pessoas que vão mais para a questão estética, para a questão da literatura, para a questão da filosofia. E nós, os teólogos, sejamos bem sinceros, nós fundamentamos as nossas crenças e as nossas bases na Bíblia, que é a palavra de Deus. Estamos encerrando, portanto, o nosso programa EBD em Síntese. Você que nos acompanha através do nosso sistema de comunicação, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Aqui vos falou, pastor professor José Roberto.